Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Eu quero fazer um vídeo aqui porque eu vi alguns comentários nesse vídeo que eu falei sobre Flamengo e Chelsea, né? E assim, eu não escondo aqui minhas torcidas, tento ser o máximo imparcial possível na hora de comentar um vídeo. Nem sempre acaba acontecendo isso, mas eu vi muita gente criticando o fato de eu torcer para um time de futebol na Europa, né? O caso, o Chelsea, né? Aí eu vou fazer uma pergunta que pra mim ela é meio ridícula de se fazer, né? Mas a gente tem que fazer. Qual o problema de alguém torcer para um time europeu? Qual o problema de você torcer para um time da NBA? Um problema para torcer para um time da NFL? É a mesma coisa. Você tá torcendo para uma liga que não acontece aqui, quase não tem representatividade brasileira. No caso do Chelsea é mais fácil ter representatividade brasileira. Vai ter o Estevão William lá, e tem o Andrei, tem jogadores brasileiros lá. Mas assim, um time da NFL, por exemplo, não tem brasileiro nenhum lá. O máximo é um kicker, como o Cairo Santos, que joga no Chicago Bears, né? Agora, assim, qual o problema de você torcer para um piloto que não é brasileiro na Fórmula 1? Eu torci por Kimi Raikkonen por muitos anos, o piloto finlandês, né, que foi campeão com a Ferrari em 2007. Poxa, assim, eu fico pensando, as pessoas hoje, muita gente no Brasil torce pelo Hamilton, muita gente torce pelo Max Verstappen. E aí eu faço essa pergunta, por quê? Por que a gente torce por esses caras, né? Tem a ver com os feitos deles na pista, a personalidade. A gente vai acabar gostando de alguém, eventualmente, que não é brasileiro, entende? Eu vou até explicar um pouco a minha torcida pelo Chelsea. Foi na final da Champions em 2008, se não me falha a memória, que foi Chelsea e Manchester United, né? E ali teve aquela disputa. O time mais badalado na época era o Manchester United do Alex Ferguson. Tinha o Cristiano Ronaldo, entende, né? O melhor técnico para muitos de todos os tempos, mas aí vi aquele Chelsea, eu fiquei encantado com aquele time, né? Tipo, o Peter Cech no gol, Ricardo Carvalho, John Terry, Ashley Cole, dá até vontade de chorar comparando com o elenco de hoje, né? E assim, tinha o Ballack, tinha o Frank Lampard, né, gente? Cara, como jogava Frank Lampard, né? Tipo, Didier Drogba, tipo, muito jogador icônico, faz parte da história do futebol. E aí a minha pergunta é, como é que você, tipo assim, olha para um time desse e você olha e fala, caraca, né? Assim, você vai acabar criando às vezes uma conexão. Foi divertido para mim acompanhar. Eu acabei criando uma ligação com o clube. A Premier League passava aqui na TV fechada, eu tinha esse acesso, comecei a acompanhar e comecei a torcer. O meu irmão torceu pelo Arsenal, ficou encantado pelo Thierry Henry na época. Muita gente torce, por isso não tem nada de errado nisso. Eu acho que as pessoas levam para um lado assim, tipo, só pode torcer para coisas no Brasil e tudo isso. Gente, uma coisa é você torcer pelo seu país, mas uma outra coisa é no esporte. No esporte você vai ter um monte de competições acontecendo ao redor do mundo. Nem sempre vai ter um brasileiro, mas você vai gostar mesmo assim. Eu comento muito o quê? Tênis. Tênis é uma coisa que, assim, é um esporte que chegou a ter um brasileiro de destaque recentemente, né? Recentemente, no caso, 20 anos atrás, Gustavo Kuerten, né? Tricampeão de Roland Garros. Eu não tive o privilégio de ver o Guga jogando, né? Mas o que aconteceu? Eu, em 2009, liguei a TV para ver tênis e eu assisti lá em Madrid. Mal eu sabia que estava presenciando um dos melhores jogos da história do tênis, um jogo entre Rafael Nadal e Novak Djokovic. Aí eu tava vendo o jogo lá e, cara, eu comecei a torcer muito pelo Rafael Nadal. Muita gente acha que eu sou um torcedor ferrenho do Djokovic, né? Mas eu torci mais pelo Nadal, né? Em toda assim, minha vida acompanhando tênis, né? E, tipo, eu me lembro lá das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, né? Eu acompanhando aquele jogo dramático com o Del Potro, que acabou vencendo o Nadal nas semifinais, né? Caraca, velho. Quando ele quebra o saco do Del Potro, tava igual os brasileiros lá comemorando, que os brasileiros também gostavam do cara. É natural a gente gostar dos caras que são fora de série, né? O meu irmão, por exemplo, que acompanhou o tênis na época, torcia pro Federer, né? Federer com toda aquela técnica, aquele tênis maravilhoso e tudo isso. E assim, não é brasileiro, provavelmente não tem uma conexão com o Brasil. O Nadal ainda veio aqui, foi campeão do Rio Open, né? Mas, cara, assim, a gente vê o cara e a gente, assim, tem às vezes paixão pelo extraordinário que o cara é capaz de produzir, paixão pela personalidade. No caso do Kimi Raikkonen, não era só ele ser um grande piloto, a personalidade dele era única. Não é um outro Kimi Raikkonen, só tem um. Ele só é uma vez campeão mundial, mas é um piloto muito marcante pela personalidade, pela maneira dele, o estilo dele. Então, assim, a gente tem essa questão. Na NBA, eu comecei a torcer pelo Miami Heat, na época que o LeBron James jogava lá. Eu vi o cara jogando basquete, o negócio ficava fascinado, né? Aí eu conheci, na época lá, o Chris Bosh, o Dwayne Wade, né? E aí depois fui ver o primeiro título do Miami Heat contra o Oklahoma City Thunder. Aí fui ver o contra o San Antonio Spurs, aí tinha o Ray Allen.
E assim, eu continuei torcendo pro Heat, depois todo mundo zarpou do barco, né? E até hoje eu torço pro time, né? Tipo, tu me frustro pra caramba, mas assim, é uma conexão que você cria. Na NFL, eu comecei a torcer pelo Atlanta Falcons, né? Pior escolha da minha vida, assim, disparado, né? E assim, tem um Super Bowl lá, que o Atlanta leva uma virada de 28-3, eu sei. Mas assim, o quarterback deles, o Matt Ryan, né, já aposentou hoje, né? Mas assim, ele em 2013 estava jogando lá o divisional contra o Seattle Seahawks, né? E assim, o primeiro tempo do Atlanta Falcons é uma coisa das mais lindas que eu já vi, né? E aí era aquele time, né? O Matt Ryan, um quarterback muito preciso, era lindo ver ele jogando. Aí tinha o Julio Jones, o Rod White, o Tony Gonzalez. No mesmo momento que eu vou torcer pra esse time, eu gostei desse cara, do Matt Ryan, foi o passe de mais de 50 jardas que ele fez pro Rod White. Aquela ali, poxa vida, eu entendia pouco, mas eu gostei, entende? Isso é uma conexão que você vai criando, entende? Às vezes ela não é, às vezes, tão racional, né? Às vezes você vai acompanhando e vira essa paixão, né? Entende? E não tem nada de errado nisso. Você não, né, está errado em torcer para um time de fora, você não está errado em torcer para um piloto, para um atleta de fora. Por exemplo, quando vai para o ciclismo, né? Hoje a gente tem três ciclistas ali, eu torço mais dos três principais pro Azarão, o Remco Evenepoel, né? Tem lá os dois alienígenas, o Tadej Pogacar, o Jonas Vingegaard. Eu me lembro na época que teve uma Volta à Espanha extremamente disputada, uma das melhores que eu vi. Eu torci muito pelo Rafael Maica, que hoje é gregário o ajudante lá do Pogacar, né? Ele disputou com o Purito Rodrigues e também o Fábio Aru, a disputa aquele, e o Tom Dumoulin também, né? Cara, nenhum deles era brasileiro, muita gente não conhece esses caras, né? Mas eu tava lá vendo, né? E tinha aquele mutante, o Christopher Froome, eu me lembro de uma etapa de ciclismo, né? Que ele tava atrás, né? Não tava liderando, aí na última semana veio a grande montanha, né? Do Giro de Itália, e ele subiu sozinho a montanha, quase 120 km da chegada, e foi sozinho, tipo, sem equipe, sem nada. Ele tomou a ponta e ele ganhou 1 minuto e meio nas subidas das montanhas e 1 minuto e meio nas descidas. Eu acho que foi 2 minutos. Você vê ele descendo aquelas montanhas assim. Cara, aquele dia eu fiquei tão maravilhado, mesmo que eu bati palma quando o cara cruzou a linha de chegada. Eu falei, nossa, que gênio, né? Tipo, a gente se admira em ver o extraordinário. E assim, nem sempre o extraordinário vai sair daqui. A gente é um país que já girou muitos atletas históricos. A gente ainda produz grandes atletas, né? Tem o Isaquias Queiroz lá no remo, a gente tem o Hugo Calderano agora no tênis de mesa. A gente produz grandes atletas, a gente produziu um dos maiores pilotos de todos os tempos, Ayrton Senna. O Nelson Piquet também está nessa lista dos maiores e dos melhores também. A gente produziu o Emerson Fittipaldi, que é uma lenda. E assim, a gente produz o Pelé da vida, talentos como o Neymar e tudo isso. Entende? Muita coisa de qualidade sai dentro do esporte brasileiro, mas muita coisa também sai de qualidade fora. E a verdade é que assim, o mundo não pode ser desse jeito, né? Você não pode fazer chacota porque eu torço para alguém de fora, porque no final, gente, né, a gente vê a influência do que o extraordinário pode fazer, né? O meu irmão, né, ele tem um nome, porque o primeiro nome dele é inspirado num piloto de Fórmula 1, porque é influência. E assim, muita gente que eu conheço, né, que tem o primeiro nome Michael, né? Assim, era por causa de quem? Schumacher, né? Tipo, é a influência dos caras, né? A gente vê esses extraordinários, os extra-classes, né? Que fazem a gente ficar apaixonado pelo esporte, né? Tipo, a gente tem que bater palma para isso, a gente tem que apreciar. O esporte a gente também tem que saber apreciar quando ele é bem jogado, quando ele é feito de maneira extraordinária, seja por quem for. Eu tento acompanhar desse jeito, entende? Porque é aquele negócio, né? Se só vira torcer para um clube assim, só pode torcer para a gente aqui no Brasil, acho que perde muito da graça. Entende? Você tem que estar mais livre também em certos aspectos. Você tem que estar livre para admirar outras coisas, para não ficar tão restringido assim, porque às vezes você deixa de apreciar muita coisa boa dentro do mundo esportivo por causa dessa uma cultura hipernacionalista. Então assim, você não está errado em torcer por um Chelsea, por um Barcelona, pelo Real Madrid, pela Juventus, pelo Arsenal, pelo Paris Saint-Germain, pelo Bayern de Munique, ninguém está errado. Assim, ser livre para torcer para esse cara, ele está certo. Para mim é louvável que você olhe para um campeonato lá, se divirta, consiga ficar feliz com isso. Porque no final, assim, você ter uma conexão com o time pode ajudar você a ficar mais feliz ou talvez mais frustrado. Para mim, hoje me deixou frustrado. Mas são essas emoções que
nos fazem diferente dos robôs, entende, né? Essa capacidade de a gente ter uma ligação emocional, seja com o clube, né, com várias outras coisas. Então, eu pessoalmente, assim, vejo como uma coisa extremamente rasa essas críticas. Torcendo para clube de futebol europeu, gente. O que tem de mais nisso? É legal. É uma pessoa que tem horizontes abertos, que sabe apreciar o esporte bem jogado também do outro lado. Agora ele tá sendo bem jogado aqui, isso é lindo, né? Tipo, o Brasil melhorou muito em termos de futebol, isso é nítido. O Brasileirão saltou de qualidade. Mas assim, o esporte a gente tem que apreciar. E às vezes a gente vai acabar torcendo por um extraordinário, por alguém que a gente olha e aprecia, seja pela personalidade ou pelo talento. Como eu disse aqui, eu torço pro Raikkonen na Fórmula 1, eu torço para times da NBA, eu torço para um time de futebol na Europa, e assim, eu torço para um atleta da Bélgica no ciclismo, e assim funciona. Lá no golfe, eu torço muito pelo Scottie Scheffler, né, o golfista americano, mas tem vários outros lá que eu aprecio muito. Lá no Masters eu torci muito por Justin Rose ser campeão, não foi. É legal, o legal assim de acompanhar o esporte, né? Tipo, isso, você vai criando, né, ligações emocionais com muitos atletas, com caras que fazem coisas extraordinárias, e você se permite apreciar mais esse mundo. Então, pra mim, assim, não vejo problema. Você falar que, nossa, você torce para um time europeu, eu não vejo isso como crítica. Eu vejo isso até como elogio. É horizontes abertos. Não fique só recluso. Tem muita coisa linda no esporte, além do futebol e além do clube que você torce. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.